Eu não vou usar esse bicho aqui, pode até apagar. Pronto. Eu- Queridos amigos, é uma alegria nessa oportunidade poder compartilhar reflexões em torno da nossa veneranda doutrina espírita, nesse espaço que se abre em torno de uma personalidade fulgurante do movimento espírita, que foi a nossa inovidável Ivone Pereira. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas expectativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fez-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. É uma fala psicográfica de Rabindranath Tagore, o extraordinário poeta, literato e educador da Índia, que depois de desencarnado, tem nos oferecido páginas de incomparável beleza, valendo-se da sua alma estética, da sua abundância no campo da sensibilidade. Notadamente, essa poesia, ela, em boa medida, traz a síntese da nossa temática desta noite, que trata da felicidade. Todos almejamos a felicidade. A felicidade, numa boa medida, é o anseio do ser humano procurar o seu Criador. É uma necessidade em a natureza de buscarmos o divino. Quando observamos o cosmos na sua movimentação, todo ele faz uma dança na tentativa de reverenciar a divindade. Nós buscamos a felicidade sem saber que buscamos o divino. É da natureza própria do nosso ser. É da nossa condição intrínseca. É da nossa índole enquanto seres que fomos criados pelo Criador. Nós temos esse tropismo, esse fototropismo, esse tropismo divino de buscarmos a divindade. No entanto, na nossa ignorância, nós não conseguimos esquadrinhar, avaliar, discriminar adequadamente esse propósito que se nos assinala, como igualmente assinala toda a natureza. Então a palavra felicidade é uma das palavras cunhadas para falar dessa movimentação da alma. Todos queremos ser felizes. Se eu perguntasse para levantar a mão quem quer ser feliz, evidentemente que só quem estivesse dormindo não levantaria a mão. Mas ainda assim, desdobrado do corpo, faria uma menção de que gostaria de ser feliz. Porque felicidade, paz, são estados que nos identificam com o Criador. E eles nos remetem a essa posição de busca no contínuo da nossa existência. Mesmo quando estamos, às vezes, quase para sofrermos
o rompimento da nossa matrícula, qual a mensagem que estava sendo assinalada aqui quando eu cheguei, que era o desligamento da escola, que era a desencarnação. Quando já estamos avançados em idade e trazemos uma doença invasiva, por exemplo, como um câncer, se lhe pergunta se você quer desencarnar, você diz que não. Você não sabe que no fundo do seu anseio por ficar curado é buscar o Criador. Mas o nosso instinto de conservação sempre responde pela positividade da manutenção do corpo. E se lhe pergunta, você quer se tratar? Você diz, naturalmente. E você quer se tratar por quê? E você vai dizer, eu quero me tratar para ficar um pouco melhor, ter uma maior sobrevida. E pelo que você quer ter uma maior sobrevida e quer ficar mais tempo no corpo? Você haverá de dizer então, porque se eu ficar no corpo, eu vou ter mais tempo para poder sustentar o meu neto. Nós sempre temos uma desculpa. Sustentar o meu neto, acabar de concluir os estudos do meu filho, da minha filha, apoiar a minha esposa, que está ainda meio difícil de se conduzir sozinha, não obstante a idade que já vai avançada. E se você conseguir isso, sustentar o seu neto, ou apoiar a esposa, ou ajudar o seu filho na conclusão dos estudos, o que isso para você significa? Se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar melhor. E em ficando melhor, o que você objetiva com isso? Eu vou ficar feliz. Sempre, sempre, no cume da montanha dos nossos desejos está a felicidade. Começa com o câncer, mas termina na felicidade. Começa com o câncer. Neto pode ter uma série de intermediações, mas no fundo, nós buscamos a plenitude. E a plenitude nós usamos essa expressão, quero paz, quero felicidade. No mundo se usa muito sucesso, que não é a mesma coisa do que felicidade. Então a felicidade é uma proposição que está sempre colocada no mundo como parte dos nossos anseios. Muito embora a forma como nós nos movimentamos na direção dela não é muito saudável, ou é desajeitada. Nós não procuramos a felicidade valendo-nos de uma estratégia adequada. Nós a buscamos de um jeito que é bem humano-humanoide, ou que é bem egóico, porque nós sempre colocamos a felicidade como algo que nós devemos conquistar. Tem sempre um porquê. Todas as vezes que nós colocamos a felicidade pelo um porquê, essa felicidade fica como numa gangorra, ela sobe e desce. Se eu pergunto a você, para ser feliz, o que te falta? Você poderia dizer, por exemplo, eu ficaria feliz se, aí vem o se, que é o porquê, o algo que te falta para você ficar feliz. Aí você diria assim, eu ficaria feliz se eu ganhasse na loto. É um desejo primário, pequeno, singelo, porque... E logo você conclui, se adianta, porque se eu ganhasse na loto, eu ia ajudar o Ivone Pereira, ia fazer uma casa de 3 andares, um salão, ia mudar as poltronas. A gente alucina. Ia distribuir a metade pelos pobres. É inevitável que esse desejo de ganhar na loteria, ele fale de uma felicidade compartilhada. E quase sempre vem os pobres, no início ou no fim daquilo que nós faríamos com dinheiro. Meu enteado chegou à ousadia de dizer que daria tudo pelos pobres. Numa mega cena acumulada dessas aí, que a minha enteada chegou e disse, tio, você já jogou alguma vez? Eu digo, nunca. Ela disse, então vai jogar agora. Eu digo, ok, 10% do Jardim das Oliveiras, se eu ganhar, que é o centro espírita que a gente está vinculado. E aí eu botei uns números lá. Ato contínuo, volume de dinheiro, eu nem me lembro, que eu não sei nem contar aquele dinheiro. Naturalmente que nós não ganhamos, é evidente, né? Porque... Mas quando estávamos no quarto, e eu comentei o pedido dela para que eu desse os números. Porque ela, vendo eu sendo mais alto, ela acha que eu estou mais próximo do divino. Acho que por isso que ela pediu os números. Mas aí entrou meu cunhado, meu enteado, e disse, eu vou dar... Aí eu disse que eu queria 10% para o Jardim das Oliveiras. E ele disse, eu vou dar tudo para os pobres. Eu olhei para ele e achei que estava incorporado, Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, porque dar tudo para os pobres era um desprendimento incomum, bem franciscano. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, é porque eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou aplicar. E ele foi fazendo as contas que eu não sei reproduzir,
depois de 2, 3, 4, 5 anos, ele já tinha dobrado aquele dinheiro em 2 e tinha dado tudo para os pobres. Quer dizer, ele pensa que Deus não ausculta a alma. Ele não ia dar para o pobre, ele ia ficar com o dinheiro e o que rendesse ia para os pobres, se rendesse. Naturalmente que, como eu, não ganhou. Mas sempre nós colocamos a felicidade no anseio que está fora. E dizemos, eu seria feliz se casasse com uma mulher, com um homem. Aí começamos a relacionar se somos solteiros. Ou então, eu seria feliz se conseguisse comprar a minha casa própria. Ou se conseguisse comprar o carro, se for mais jovem, um carro esportivo, tipo uma Ferrarizinha, talvez. E nós vamos escalonando os nossos desejos, mostrando de que a nossa felicidade está sempre fora. Alguns que moram em Belém dizem, eu seria feliz se mudasse para São Luís. Colocam no lugar a felicidade. A maioria dos brasileiros coloca na Suíça a sua felicidade. Se eu realmente fosse para a Suíça, eu seria feliz. Toda a felicidade que está condicionada, ela experimenta o movimento da gangorra, sobe e desce, sobe e desce. Como do pai, que vendo o filho, querendo premiá-lo com felicidade, conferiu-lhe um cavalo. E o filho ficou naturalmente feliz por ter recebido o cavalo. E o pai ficou feliz porque o filho ficou feliz. Mas o cavalo fugiu para a floresta e o filho ficou infeliz e o pai ficou infeliz. Vários dias se passaram, o cavalo reapareceu, trazendo 3 cavalos selvagens. O filho, vendo o cavalo de volta com 3 cavalos selvagens, ficou feliz. E o pai, vendo o filho feliz, agora com 4 cavalos, ficaram muito felizes, os 2 juntos. E o filho subiu no cavalo selvagem para cavalgar. E logo o cavalo selvagem fez uma movimentação primitiva, o filho caiu, quebrou a perna. E o filho ficou muito infeliz porque quebrou a perna. E o pai, vendo a dor do filho, ficou infeliz porque o filho estava infeliz. Dias depois, surgiu a declaração de uma guerra que envolvia aquele povoado. E o filho, porque estava com a perna quebrada, não podia ir para a guerra. Naturalmente, ficou na condição de alguém de reserva. Com isso, o filho ficou feliz porque não foi para a guerra. E o pai, porque não iria perder o filho, ficou feliz porque o filho não foi para a guerra. Essa é a nossa felicidade. Eu estou feliz porque tenho saúde, amanhã não tenho, já estou infeliz. Eu estou feliz porque eu tenho essa esposa, se amanhã ela me deixar, não sou infeliz, já estou infeliz. Eu sou feliz porque eu sou casado com esse amor da minha vida, mas se ele morre, eu fico infeliz. Eu sou feliz porque eu tenho uma casa própria que eu comprei, mas se vier um tsunami, se vier um terremoto, a casa romper, ou se vier um sem-teto invadir a casa, eu estou infeliz. A minha felicidade é uma gangorra, ela está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo, porque ela está condicionada a uma posição egóica, da nossa estrutura meramente humana. A nossa felicidade, portanto, ela é volátil, porque ela está sempre posicionada numa perspectiva externa, e nós nem nos damos conta disso. Quando fazemos esse alinhavo, quando declaramos o nosso desejo de ser feliz e fazemos esses condicionamentos, nós nem conseguimos avaliar aquilo que estamos pedindo para nós mesmos e o quão frágil é essa felicidade, o quão fugidia ela se transforma. Porque quando a gente compra uma casa, e é a casa dos nossos sonhos, é a casa da praia, a gente não se dá conta que a gente torna-se prisioneiro da casa. Você não tem uma casa, a casa que tem você. Porque aí você já não sai da casa, porque pode invadir a casa. Aí você não viaja, porque não pode viajar, porque vai deixar a casa solta. É você que tem a casa ou é a casa que tem você? Você passa metade do seu tempo para decorar a casa. E se o filho risca a parede, aí você dá no filho, porque riscou a casa. Se alguém vem e rouba algum objeto, algum adereço da casa, um funcionário, um empregado, ou um vizinho, ou alguém que assalte a casa, lá você fica depreciado, possuído por uma casa, que você nem se dá conta de que ela é o motivo das suas inúmeras infelicidades. Mas era o seu sempre anseio, eu serei feliz
quando casar e tiver a minha casa própria. A maioria dos casais são infelizes. Não confessam, mas têm problemas, dificuldades, reclamam. E dizem, eu não sei o que eu fiz nas outras encadernações para merecer uma mulher, um homem desse jeito. E a gente reclama, fala com os guias, fala na reunião mediúnica, e sempre a culpabilidade da nossa infelicidade conjugal é o outro, porque o outro, não sei o que é que houve no meu planejamento. E mesmo casado, mesmo com casa própria, e mesmo tendo o filho que a gente queria ter, a gente continua infeliz, porque o filho que a gente queria devia vir dos páramos celestiais, devia ser essas crianças cristais, essas crianças diferentes que vêm importadas de outro planeta para a regeneração do mundo planetário, aí vem do umbral, vem um umbralino. E a gente não sei o que é que houve, porque veio. Eu faço parte do movimento de transformação, sou espírita, e agora recebo esse zinho. O garoto não para, é de uma agitação incomparável. Escola não pode expulsar porque não pode, mas chama você semanalmente e é aquela criança indomável. E aí, a sua felicidade, mesmo que a criança venha do jeito que você quer, ela não está na sua mão, porque se houver um acidente e aquela criança que é a menina dos seus olhos, talhada como se tenha vindo do mundo superior, a morte levar, você se torna infeliz. Como vi outro dia, uma mãe me dizendo, num esgar patológico, do quadro depressivo, e quando mencionado a palavra de Deus, ela disse, eu não creio em Deus. E eu prefiro não crer, porque se eu cresce, eu odiaria esse Deus. E então, num processo terapêutico, naturalmente acolhendo essa mãe, eu disse, mas pelo que você acha que a odiaria? Eu odiaria porque um Deus que leva um filho de uma mãe, ele é um Deus imprestável. A criança faleceu com 3 dias, nasceu, ganhou uma afecção quando passou pelo canal de parto e desencarnou. Mãe sem nenhum outro filho, portanto era o filho primeiro, ela entrou numa crise de tristeza, numa crise de depressão, e se arrasta. E quando, num dado momento do processo terapêutico, eu lhe falei acerca da possibilidade de uma nova gestação ou de uma adoção, ela disse, eu não suporto criança. E falava do filho que tinha perdido. E ela então me disse, eu fui no shopping, uma se colocou na minha frente. E eu fui para o lado, ela foi. Quando ela foi a segunda vez, eu empurrei. Quantos anos tinha a criança? Ela devia ter uns 3, 4, 5 anos. E o que aconteceu com ela? Ela caiu de bunda. E aí eu saí andando. E o que aconteceu? A mãe dela veio, se você não viu a minha filha, se você tem que cuidar do seu filho, saí andando. E eu disse-lhe, então, você fez com a criança o que você faz com Deus. A criança não tem nada a ver com esse movimento de desencontro aparente dentro do shopping, e você empurra a criança. E a criança que é menor cai. Porque você deposita nela toda a sua raiva de não ter podido estabelecer a manutenção do seu filho ao seu lado. O mesmo você faz com o divino, que não tem nenhuma responsabilidade pelo teu filho ter desencarnado, teu filho ter saído do corpo. Mas você, como não quer olhar para você mesma, para avaliar o pelo que você perdeu essa criança, é mais fácil colocar no divino porque tem um culpado. E todas as vezes que a gente arruma um culpado, a gente assume a posição de vítima, e essa é a posição mais confortável para alguém que não quer fazer a sua movimentação que precisa e deve fazer. É vitimar-se. Toda pessoa que se vitima, cristaliza-se na posição do coitadinho. E os outros são todos os culpados. Os parentes, pai, mãe, Deus, espíritos, porque os obsessores, então, pagam uma conta altíssima pela nossa infelicidade. Porque tudo que se nos acontece, a gente culpa o pobre coitado dos obsessores, que já nem aguentam tanta carga que a gente se lhe atribui. Eles já estão até com raiva da gente por outro motivo, porque a conta deles não bate com aquilo que eles querem cobrar e com aquilo que eles fazem da gente.
Eles já estão se sentindo obsediados por nós e querem se libertar e não conseguem. Essa felicidade, centrada externamente, centrada no ego, no humano, na personalidade, como propõe Fenelon a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 917, essa felicidade colocada fora, ela é uma cilada que nos faz viver essa instabilidade de como ser feliz. Porque não conseguiremos lograr ser felizes, mesmo que possamos juntar juventude, beleza, dinheiro, prestígio, poder. A felicidade não está implicitamente conosco. Porque todas essas coisas, elas são factíveis de logo sofrerem uma solução de continuidade, de permanência ao nosso lado. Essa felicidade é uma felicidade de uma miragem, ela é circunstancial, o que faz muitos filósofos afirmarem de que a felicidade, ela é um momento feliz, de que não existe felicidade, existem momentos felizes. É uma forma de se confortar com a infelicidade geral que o mundo experimenta nas angústias existenciais daqueles que procuram uma felicidade fora e não dentro. A felicidade que está fora, ela está sempre em risco, porque a qualquer momento ela pode escapar da sua mão. Ela não depende de você, ela depende de um elemento externo. Dinheiro, riqueza. Eu lembro-me de uma senhora muito rica, com viagens internacionais 2, 3 vezes por ano, a negócios, e depois ela ficava porque tinha muito dinheiro. Uma circunstância se fez desfavorável, de tal modo, tal aquelas que o Evangelho segundo o Espiritismo se nos revela, um revés a alcançou, e eu tive a oportunidade de receber uma carta dela, não um e-mail, uma carta, naquela época, na qual ela dizia: eu estou morando num quarto alugado, que é menor que o quarto em que dormia a minha empregada no meu apartamento de luxo. Tendo que trabalhar, não tendo mais idade para isso, sofrendo dores de colunas insuportáveis, e às vezes me jogo no chão para silenciar, minimizar as dores, e tenho que levantar e trabalhar de sol a sol para comer, Vitimada pelo um revés financeiro e pela uma traição de conjugalidade, o parceiro a abandonou e seguiu com a sua melhor amiga, e foi embora. E os filhos, revoltados, se recolheram numa posição de raiva dela, pelas escolhas que ela fizera, e não deram-lhe apoio. E ela experimentou a carência que chegou ao absurdo de, na idade já avançada, na posição da terceira idade, ter que fazer da oração o suprimento para recuperar as forças, para poder trabalhar, sem ter forças para trabalhar, a fim de poder assegurar o seu sustento. Ela vivia a felicidade dos sonhos, o esposo ideal, a amiga ideal, os filhos ideais, as viagens internacionais, dinheiro que sobrava, apartamento por andar num prédio mais chique daquela cidade. Logo, tempos depois, a situação estava completamente invertida. Nós não conseguimos avaliar o dia de amanhã. Lembro-me da minha esposa que estava na Califórnia e no dia seguinte, o prédio em que ela estava tinha desaparecido por um terremoto. Nós não conseguimos avaliar o que será o dia de amanhã. Quando fixamos a nossa felicidade externamente, a nossa felicidade é externa, ela não é interna. A proposição espírita, portanto, é de fazer um outro olhar na construção da felicidade, na busca dessa felicidade. Porque esse jeito, ele nos hipnotiza, buscando fora o divino, já que o anseio pela felicidade é a busca do divino em última análise. Nessa avaliação que estamos aqui alinhavando à guisa de reflexão filosófica. Quando nós colocamos fora, nós estamos em risco. A felicidade colocada externamente
por estar externamente a nós, ela não depende de nós. Não temos o controle sobre filho, sobre esposa, sobre esposo, sobre casa, sobre patrimônio, sobre dinheiro, por mais precavido, por mais sabedores, bondosos, percussientes que sejamos, nada nós podemos garantir que nós vamos assegurar manutenção. Porque aquilo sobre o qual nós nos apoiamos, fugidiamente, pode ser subtraído do nosso conjunto existencial. A proposição espírita ela é diferenciada. Allan Kardec, quando trata dessa temática, ele pergunta aos espíritos, a felicidade é relativa, o que para um é ser feliz, para outro é ser infeliz? Haverá alguma cota de felicidade que seja comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos amigos foi de uma beleza incomparável, dizendo, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam a resposta sintética, mais profunda, na ousadia com que os espíritos nos propõem a felicidade que deve ser perseguida por todos nós. Do ponto de vista material, é dispormos daquilo que nós necessitamos. Quantas bolsas você precisa para viver? Quantos sapatos você precisa para viver? Quantas camisas você precisa para viver? Quantas casas você precisa para viver? Qual é a quantidade de ração alimentar que você precisa por dia para viver? Eu lembro-me de uma pessoa que eu cuidava, ela me dizia assim, se eu for usar uma bolsa por dia, eu não conseguirei usá-las todas em um ano. Ela tinha mais de 365 bolsas, dentre as quais, naturalmente, muitas que ela nunca tinha usado. Vivendo de um processo compulsivo, buscava preencher e a felicidade de algo externo naquilo que faltava internamente. A felicidade, na proposição material, é termos aquilo que é necessário. Como diria o mestre Sufi, acerca do que lhe era necessário, quando ele carregava a sua caneca, dentro da sua experiência mística do sufismo, nesse enquadramento filosófico do islamismo, nobilíssimo, similar aos franciscanos na movimentação católica, ele vê alguém que vai com as mãos e toma da água para beber. E vê um cachorro que nem precisa das mãos para tomar a água no riacho que passava. E ele diz, eu aprendi com uma pessoa singela que usava as mãos e fazia a sua tigela para tomar a água, e com um cão que nem a tigela precisava, de que eu podia me desprender também daquela tigela. Ele, na sua simplicidade, dizia que a sabedoria para alguém que quer ser feliz é buscar aprender com os outros aquilo de que não precisa para poder constituir a sua própria felicidade. E ele, quando entrava numa cidade, por ter perdido o caminho, ter chegado tarde, e percebendo que não havia um lugar onde ele pudesse se abrigar de improviso, ele foi defrontado com um ladrão, que o abordou, e vendo a sua túnica, o reconheceu que ele era um mestre sufi. E se aproximando, disse, percebo que você chegou tarde na cidade. Não é, mestre? Ele disse, é. Eu posso lhe abrigar em minha casa. O mestre percebeu que se tratava de um ladrão. E ficou titubeando, gaguejando. E o ladrão disse, eu percebo que você está com medo de mim, não é? E o mestre sufi continuou gaguejando. E o ladrão concluiu, quem deveria ter medo era eu, porque você pode me converter. O argumento foi tão plausível que o mestre sufi aceitou ser agasalhado na casa do ladrão. O ladrão foi, colocou numa cama singela, deu a vestimenta para que ele pudesse se recobrir, porque fazia frio, e disse para ele,
fique aí porque eu vou sair para trabalhar. E saiu para trabalhar. Conta o mestre Sufi que no dia seguinte, quando o ladrão voltou, ele perguntou, e aí? E o ladrão respondeu, infelizmente a noite foi mal, mas amanhã, se Deus quiser, será um dia melhor. E ele disse, eu aprendi a fé com o ladrão. A fé que eu não tinha de me expor e dormir na casa dele, eu aprendi com ele, que mesmo roubando, ele tinha a fé de que seria ajudado a encontrar os seus proventos para a sua subsistência. Assim somos nós no campo da materialidade. Para a felicidade é ter a posse do necessário. Chico Xavier dizia que ele estava feliz, porque agora ele conseguia viver apenas com um armário que tinha apenas uma porta. Ele não precisava mais do que aquilo para poder manter-se, viver. Porque quantas portas tem o nosso closet? Não é nem armário, né? Armário é muito pequeno, é coisa de pobre. Tem que ter um closet. Aí a gente vai... Quantas roupas dormem ali, viram ano e não são consultadas, não são vistas, não são usadas. Não é para ninguém ficar com culpa, é só para a gente perceber de que a gente coloca a felicidade nas coisas que a gente acumula, mas que não nos tornam felizes, porque a quantidade de objetos e a quantidade de dinheiro numa conta bancária, isso não é capaz de poder alterar o nosso estado de ânimo interno. A consciência tranquila e a fé no futuro, do ponto de vista moral, disseram os espíritos Allan Kardec. É aí que se alinha a nossa felicidade. A nossa felicidade, ela deve se apoiar na identificação com as leis de amor. Porque são as leis de amor que nos fazem fluir no centro do rio, no canal por onde deve fluir a embarcação da nossa existência. Quando nós nos identificamos com a amorosidade, nós fazemos o link indispensável com o divino para podermos, ancorados nele, usufruirmos da felicidade possível de ser conquistada no nível evolutivo em que nós nos encontramos e num planeta em que nós nos encontramos de provas e expiações. Então, ser feliz é a capacidade de poder ser feliz por dentro, ou, se preferirem, de dentro para fora, buscando uma conexão com o divino, através da qual nós haveremos de nos movimentar com a consciência tranquila. Essa movimentação vai nos fazer dispor de uma plenitude interna, não pelo patrimônio acumulado externamente, mas pela energia que nós passamos a nos nutrir, conectados com a divindade e experimentando um estado de paz e de felicidade, nada obstante, às vezes, a gente tenha N outras deficiências na vida, carências, dificuldades, problemas, porque a gente aprendeu que felicidade é não ter problema. Felicidade é quando tudo dá certo. Felicidade é quando não surge crise, não surge conflito. Essa é a felicidade infantil, que não existe. Felicidade não é viver num estado de paz sem guerra, é de poder estar na guerra em paz. É poder de fazer o enfrentamento das dificuldades e dos conflitos sem se deixar devorar pelo conflito. É poder dispor de um relacionamento que é conflituoso, mas que você consegue fazer uma administração adequada, porque você está conectado, identificado com as leis divinas. Você não é feliz porque encontrou o parceiro ou parceira ideal, entre aspas, a sua cara metade. Não, você é feliz porque você consegue articular relações sociais que são adequadas a despeito de serem relações atritantes, conflituosas, difíceis. Você não é feliz porque tem um filho que é uma joia que veio de nosso lar, do Ministério da União Divina. Você é feliz porque recebeu um Umbral e está administrando o Umbral, está burilando o Umbral para que quando ele volte para um ambiente melhor. E você sente felicidade de saber que você está compondo uma boa melodia naquele coração, ajudando-o pela educação, para que ele possa experimentar o seu processo iluminativo. Essa é a felicidade.
Essa não é uma felicidade que depende de fora, é uma felicidade que depende exclusivamente de você. Porque não é uma felicidade egocentrada, centrada apenas no humano. É uma felicidade de autorreferência, que está centrada no Cristo interno que somos, na medida em que somos criados pelo divino e trazemos a marca do divino, que é a dimensão da unção, da conexão, que é o que significa a palavra Cristo. Não somos Jesus o Cristo, mas somos o que somos, trazendo o Cristo interno. Se conseguimos fazer essa ancoragem interna, é possível ser feliz mesmo diante do país em crise, mesmo diante da família em crise, mesmo diante da desencarnação da pessoa que a gente tem mais afeição. É possível. Porque ser feliz não é experimentar a alegria permanente, que é uma outra ilusão que nós temos. Porque a gente acha que experimentar a tristeza é igual à infelicidade. Não, tristeza é normal. Quem não fica triste não é normal. A tristeza, ela faz parte da nossa condição espiritual, humana, evolutiva em que nós nos encontramos. Jesus entristeceu-se por vários momentos, chegou a chorar. E ele era infeliz? Não, não era infeliz. Quem acha que é feliz vivendo a alegria permanentemente, está equivocado, porque quem vive rindo todo o tempo é uma pessoa que está num processo de desequilíbrio, num transtorno do humor. Quem está num quadro de bipolaridade e vive a euforia, ele ri permanentemente, dia após dia, dorme, acorda rindo, mas você vê que ele não está normal, porque a gente ri quando é para rir, chora quando é para chorar, cala quando é para calar, sussurra quando é para sussurrar. Uma pessoa normal, ela faz tudo isso. Então, a felicidade não é não ficar triste. A tristeza faz parte da nossa estrutura de felicidade, e eu posso estar feliz, muito embora triste. Imagine você perde a convivência física com o filho, que você amava muito, sabendo de que ele fez um caminho de volta e a reencarnação dele foi completamente aproveitada. E de que você fez o que precisou fazer. Então você vai dar um adeus para ele no terminal do túmulo. Um adeus que é de felicidade, mas é de tristeza. É uma felicidade que comporta a tristeza. Você vai chorar e é normal que chore. E não vai fazer mal a ninguém, porque choro não faz mal a ninguém. Não chorar é que é problemático. Porque quem só ri está doente, e quem só chora está doente, e quem nunca chora também está doente. Porque o ser humano, ele vive essa multiplicidade. São os semblantes de um ser humano normal, de um espírito reencarnado normal. Um esquizofrênico, ele não chora, mas ele está muito doente. Mas um bipolar no quadro de euforia, ele só ri, mas está muito doente, ele está num surto e precisa ser atendido. Então, a felicidade é algo que nos faz parte da nossa estrutura interior da alma e que dá permissão para que a gente fique alegre, para que a gente fique triste, para que a gente experimente o enfrentamento da agressão do outro e sem ficar alegre ou feliz porque o outro é agressivo destrutivamente, você ficar feliz porque você soube lidar com a agressividade do outro. Soube manejar a agressividade de alguém que é um afeto muito caro, mas que agrediu você, falou mal de você, caluniou você. E você, ainda que chore porque foi caluniado, você não perde o estado de poder ser uma alma que caminha nos caminhos da felicidade porque você está conectado com o divino. Ainda que triste de experimentar aquela circunstância tão negativa, aquele dissabor. Então, a felicidade, nessa perspectiva de compreensão, não é viver a alegria perene, é de viver o amor permanentemente. E quem vive o amor chora, ri, abraça, se distancia. Faz parte da amorosidade essa movimentação. A pessoa que é feliz, ela está centrada no ato de amar e não de ser amada. Porque ser amado é muito bom, mas ficar nessa posição de só ser amado
é a infância emocional na linguagem de Joana de Ângeles. Partir para amar é galgar a maturidade emocional que nos faz ser proprietário de nós mesmos e usufruir a felicidade que o amor proporciona de quem ama e os efeitos positivos para as pessoas que são amadas. Então, ser feliz é a arte de poder viver a amorosidade dia após dia, não momentos. Porque os momentos felizes que a gente acha que é feliz é o 15 anos, é o casamento, é o filho que passou no vestibular, passou num concurso. Esse que a gente diz que são momentos felizes. Não, isso não são momentos felizes. Isso são momentos alegres. Mas a felicidade que se busca não são desses momentos poéticos. A felicidade que se busca é uma felicidade prosaica, do dia a dia. Ser feliz no dia a dia é a proposição espírita. E ser feliz no dia a dia é vivenciar esse amor no cotidiano. É o amor dos anos que se seguem. Amanhã se comemora o Dia das Mães. Eu costumo dizer que é o Dia dos Filhos Ingratos, até porque esse dia foi criado para uma sociedade de filhos que não visitavam as mães. Então a minha enteada me disse, mas como tu vai viajar no Dia das Mães? Eu digo, não é o Dia das Mães, é o Dia dos Filhos Ingratos. Como ela é da operadora do direito, ela disse, meditou um pouco, mas tu és ardiloso, hein? Olha a argumentação da desculpa que tu estás usando. Eu digo, não, porque se a gente só ama a nossa mãe por causa do segundo domingo de maio, que filho pequeno a gente é. Então, nem eu me importo com o segundo domingo de maio, como uma data que me escraviza, nem a minha mãe se sente escravizada dessa data. Ela não cobra, porque ela sabe que ser mãe é um ato de sê-lo todos os dias. E ser filho, grato, amoroso, é um ato de sê-lo todos os dias. Quem só lembra das mães em maio são os filhos que estão distantes das mães, às vezes morando no mesmo bairro, na mesma cidade. E no segundo domingo de maio, eles levam uma abraçada de flores ou um presente caro que é amargo para a mãe recebê-los. Esse amor é um amor pequeno, é um amor estudado, é um amor egóico que estuda, que analisa. A proposta da felicidade é similar, é de viver o amor que nos faz feliz todos os dias. Chova, sol, granizo, assalto. Você ser feliz, como minha amiga foi assaltada, e ela disse, eu fiquei chorando. Eu digo, por que você ficou chorando? Porque ele me assaltou, como é que ele precisa me assaltar? Ela estava chorando pelo garoto que assaltou, ela não estava chorando porque ele levou dela, porque o garoto precisou assaltá-la. A gente chora porque a gente foi assaltado e levaram o que a gente tinha. Levaram a minha carteira, e a gente começa a contar o dinheiro, e vai todo o trabalho que vai ter, né? Ela estava chorando que um garoto precisou assaltá-la. Veja, um outro nível de consciência. Estava chorando. Mas ela é uma mulher feliz, no sentido de que leva uma vida centrada no amor. E chora quando vê alguém no desamor. E fica alegre quando ao ver alguém em comunhão que experimenta a amorosidade. Então a felicidade, ela é algo aonde eu ponho. Infelizmente, eu não ponho aonde eu estou. A felicidade está aonde eu a coloco, mas eu não a coloco aonde eu estou. Eu sempre coloco a felicidade fora de mim, naquilo que eu vou conquistar, naquilo que vai chegar, naquilo que eu não tenho. E é sempre uma coisa egóica. Eu não coloco aonde estou, porque eu não relaciono a felicidade a uma estrutura de movimentação interna. Se eu faço isso, aonde eu vou, eu sinto-me feliz e sinto em paz. E se eu me sinto em paz e me sinto feliz, eu tenho uma certeza que no mundo turbulento e caótico, há pelo menos um lugar onde se tem paz, e onde se tem felicidade, e onde se tem amor. É o lugar onde eu estou. É lógico que eu estou dizendo isso como um desafio, porque a descoberta da amorosidade é uma descoberta que passa pelo alto amor. E Kardec propôs um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo.
mas que a gente trata como o capítulo amar o próximo. A gente nem se dá conta que é um ato falho. A gente não diz o capítulo como ele é amar o próximo como a si mesmo. Então, a felicidade, ela diz respeito ao amor que nasce em mim.